é a morte na panela. Queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso 38. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, uma videira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Meus irmãos, a palavra dessa madrugada é que há morte na panela e você pode estar comendo sem perceber. Havia fome na região e os discípulos ali de Eliseu, que faziam parte daquela escola de profetas, estavam reunidos. Eram homens de Deus, homens com um chamado profético, homens sérios com as coisas de Deus, conhecedores da palavra, homens que tinham intimidade com Deus. Em um dos momentos daquela que era mais uma de suas reuniões, Eliseu falou: aqui, vamos fazer uma comida, vamos fazer um ensopado. Então coloca aí a panela no fogo e vai lá buscar comida para a gente. Um desses homens saiu e foi buscar comida. E ele encontrou o que parecia ser ingrediente para a comida. Ele não sabia, mas estava envenenado. Mas era algo que ia matar quem ia comer. E ele pegou e levou. Colocaram no panelão lá e começaram a fazer um ensopado, prepararam e foram servir a comida. E eles começaram a comer, até que um dos homens falou: há morte na panela, está envenenado, essa comida está contaminada. E todo mundo parou de comer na hora. E aí Eliseu pegou farinha, jogou farinha na panela e disse: pode comer, tem mais contaminação não, está tudo certo. E eles continuaram a refeição deles. Pastor, o que esse texto ensina para a gente? Primeiro, mais do que boa intenção, nós precisamos de discernimento espiritual. Quem foi que mandou o homem pegar comida? Foi o profeta. Para quê? Para alimentar aqueles homens de Deus. A intenção era boa, ele pegou comida, levou a comida, obedeceu. Ele só não percebeu uma coisa: junto com a comida ele levou veneno. E eu vou dizer uma coisa: às vezes nós estamos levando veneno para algumas questões da nossa vida sem perceber. Você teve boa intenção nessa decisão que você tomou na tua empresa, na tua carreira, nessa escolha que você fez para a tua família, nessa pessoa que você escolheu para de repente assumir uma função em algo importante, talvez num relacionamento que você começou. Você só não percebeu que na verdade você estava trazendo algo contaminado para a tua vida, algo contaminado para a tua empresa, algo contaminado para o teu ministério, algo contaminado para a tua vida espiritual. A intenção era boa,
Não, é algo de Deus. É algo de Deus. E eu quero trazer, é algo de Deus. Mas nem tudo que parece nutritivo é saudável. Nem tudo que parece alimento bom para a gente é aquilo que Deus quer que nós sirvamos para a nossa vida, para a sua célula, para a sua igreja, para a sua empresa, para a sua família. O que eu quero dizer é que tem coisa que parece que é maravilhosa, parece que Deus está no negócio, parece que é Deus chamando para a nossa vida, mas mais importante do que aquilo que parece que é bom, é aquilo que de fato é bom para a gente. Quem está entendendo aqui, irmãos? O que eu quero dizer é que talvez tenha coisa contaminada na tua mente, tenha coisa contaminada no teu ministério, tenha coisa contaminada no teu casamento, tenha coisa contaminada no teu coração, tenha sentimento que parece que é legítimo, mas na verdade é contaminação que está atrapalhando a tua vida, está atrapalhando o teu ministério, está atrapalhando a tua relação com Deus. Talvez hajam práticas que pareçam boas, mas que não são. Talvez hajam relacionamentos que parecem saudáveis para você, mas talvez não sejam. Irmãos, a palavra do Senhor nessa madrugada é que há morte na panela. Alguém chegou aqui nessa madrugada, alguém está aqui achando que está comendo algo nutritivo, mas na verdade está comendo algo contaminado. E você precisa buscar o Senhor, no Senhor discernimento. Nós precisamos. Ontem à noite, quando eu preparava essa palavra, eu orei: Senhor, aonde que há morte na panela? Porque Deus não libera palavras ao vento. Se Ele está falando alguma coisa, é porque nós temos que avaliar alguma coisa. Eu na minha vida, eu como pastor dessa igreja, e você na sua vida, você no seu coração, você na sua mente, você no seu ministério, você naquilo que você chegou aqui sentindo, pensando, no seu relacionamento, em alguma prática, em algum comportamento. Tem coisa que parece boa, mas não é, irmão. Tem coisa que parece nutritiva, mas não é saudável. Tome muito cuidado. E vamos ser sinceros, no nosso meio evangélico, nós estamos sendo tomados por esse misticismo maldito, irmão. Agora uma oração simples não basta mais. Agora um cargo simples não basta mais. Agora tem que ter algo a mais. Agora tudo tem que ser a mais. Agora o povo evangélico está se tornando um povo místico. Irmão, sabe o que muda a nossa vida? É presença de Deus, é palavra de Deus, é oração feita em nome de Jesus. As pessoas agora estão achando que o poder de Deus está circunscrito a alguém específico, que orou e uma coisa aconteceu, e agora tem que trazer essa pessoa aqui para que as coisas tenham que acontecer. Irmão, se tem Jesus, se tem palavra de Deus, já tem o suficiente. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Nós temos que entender isso. Temos que ter maturidade espiritual. Há morte na panela. E às vezes, o que está acontecendo? Acontece algo espiritualmente assim, meio complicado, as pessoas já ficam assustadas. Eu nunca vi Jesus assustado na Bíblia. Você já viu? Não tinha alguém demoniado, Jesus ficava: meu Deus. Você já viu isso na Bíblia? Jesus ia lá e falava: sai em nome de Jesus, e pronto. Irmão, mas tem um protagonismo para demônio nas igrejas hoje. Tem um negócio, irmão, que eu não consigo entender. Irmão, quem é o Senhor dessa igreja? Quem é? Você pode falar um pouquinho mais alto? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor da sua célula? Quem é o Senhor da sua rede? Quem é o Senhor desse estado? Quem é o Senhor dessa nação? Então quem tem que ficar assustado é o reino das trevas, irmão. Não é a igreja. Amém? Maturidade espiritual que a igreja precisa. A igreja está muito assim assustada. Quando eu digo a igreja, eu não digo a igreja atitude. Eu digo a igreja de Cristo. Está muito assustado com o que não tem que ficar. Está muito focado com aquilo que não tem que ficar focado. Mas há morte na panela. Mas pode falar, às vezes a morte na panela é a teologia contaminada que você está acreditando. Às vezes a morte na panela é a imaturidade espiritual que você está trazendo para a sua vida.
Porque às vezes você tem anos de igreja, mas o mesmo nível espiritual, a mesma fase espiritual, está na hora de avançar, está na hora de ler a Bíblia com mais consistência, está na hora de ter mais intimidade com o Espírito Santo, está na hora de nós mudarmos de nível. Essa inquietação tem comigo, está na hora de nós vivermos nessa igreja que nós não vivemos ainda, mas para isso tem que ter uma entrega que nós não tivemos ainda. Há morte na panela. Mas sabe o que eu acho interessante? Que um gritou: há morte na panela, tem algo contaminado. Tem algo contaminado. Mas ninguém ficou desesperado. Ninguém ficou correndo para um lado para o outro. Ninguém ficou com medo do que ia acontecer. Sabe o que fizeram? O homem de Deus, há morte na panela. Tem contaminação. Sabe o que Eliseu fez? Ele falou: tá bom. Pegou a farinha, jogou na panela e falou: tá tudo certo, pode comer agora. Farinha já era boa naquela época, né, irmão? Continua sendo hoje, né? É boa. Sabe o que eu quero dizer para você? Nessa madrugada, o Senhor está lançando a farinha sobre esse lugar. Ele está lançando a farinha. Pastor, você não trouxe uma farinha profética? Não trouxe não, irmão. A farinha está na palavra aqui, irmão. Tá bom? A farinha é a palavra de Deus aqui. É o Espírito Santo nesse lugar aqui, nessa madrugada. O Senhor está lançando a farinha sobre essa igreja aqui em nome de Jesus. Está lançando a farinha. E você precisa lançar a farinha na tua casa, no teu casamento. Lançar a farinha lá na tua célula. Precisa lançar. Ah, pastor, mas assim, está tendo um levante lá em casa, sabe? As pessoas estão ficando doentes lá em casa, sabe? Criança não está dormindo lá em casa. Ah, pastor, está um negócio meio estranho na minha empresa, está um negócio meio pesado lá no meu condomínio. Irmão, você é a farinha que o Senhor está mandando lançar, irmão. É você, então muda hoje. Então se está estranho, vai começar a ficar bom hoje, porque a contaminação acaba hoje em nome de Jesus. A contaminação acaba hoje em nome de Jesus, porque Deus está colocando a farinha na sua vida, está colocando a farinha na sua mão. Tá bom? Então hoje você vai lançar a farinha aí. Você vai lançar a farinha, amém? E a farinha é o poder do Espírito sobre a tua vida. Se a panela estava com contaminação, se a comida estava com contaminação, hoje essa contaminação agora está sendo eliminada. Você pode comer a comida, porque ela vai te nutrir, ela vai te alimentar. Você vai ficar mais forte, mais preparado e aperfeiçoado para aquilo que o Senhor quer fazer em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aqui? Então, irmão, eu estou lançando aqui a farinha de Deus agora, tá bom? E você precisa agora lançar a farinha. A farinha, agora, você. E eu queria que agora você buscasse isso, porque eu acho que o povo de Deus está muito impressionado com as coisas. O povo de Deus está com medo de muita coisa. O povo de Deus está assustado com muita coisa. Não, irmão. Tinha contaminação na panela? Tinha uma notícia complicada, tinha uma contaminação da saúde física, emocional, tinha contaminação no ministério. Então, irmão, você é o homem de Deus, tá bom? Você é a mulher de Deus. Você é o homem de Deus, é você. Não tem que chamar o pastor Bruno lá não. O homem de Deus é você. A mulher de Deus é você. É você. A farinha está na sua mão. E você vai lançar essa farinha agora. E toda contaminação agora vai ser eliminada, seja qual for a área da sua vida. E começa sendo eliminada na sua vida agora. A contaminação da teologia que você acredita, a contaminação do sentimento que você já deveria ter renunciado há muito tempo, a contaminação do pensamento que já tinha que ter saído da tua mente há muito tempo. Essa contaminação do relacionamento que você já tinha que ter encerrado também, das conversas que você está tendo com gente. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Tem gente que até é gente boa, mas não é a pessoa ou as pessoas que Deus escolheu para essa estação da tua vida. Você está entendendo isso aqui? Então por que ainda está conversando? Por que está cultivando relacionamento? Por que ainda está? Para quê? Por que ainda?
Tem coisa que não faz mais parte da estação da sua vida. Então hoje, quem teve que tirar a contaminação não foi uma oração. Um homem de Deus chegou lá e lançou a farinha. E hoje você é o homem e a mulher de Deus que vai lançar a farinha e vai acabar com essa contaminação em nome de Jesus. Você entendeu aí? Amém? Então, nós vamos orar. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você também tivesse liberdade. Esse é o momento que nós vamos clamar o nome de Jesus, tá bom? Porque tem gente clamando o nome da dívida, o nome do problema na família, o nome do gigante, o nome do desafio, o nome da enfermidade. Tem gente clamando o problema da vida, tem gente clamando que não está funcionando. Irmão, a igreja tem que clamar pelo nome de Jesus. Você vai lançar farinha hoje em nome de Jesus. Primeiro na sua vida e depois no restante da sua história em nome de Jesus, tá bom? Fique à vontade agora, nós vamos clamar 3 vezes. E se você depois quiser se ajoelhar, quiser ir para algum canto dessa igreja, quiser ficar de pé, quiser ficar sentado, é o que você quiser clamar, quiser chorar, quiser cantar, esse é o teu momento com o Senhor. Nós passaremos alguns minutos aqui clamando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos lá?